Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Saúde na TV. Hoje nós vamos falar sobre saúde vascular. O nosso convidado é o Dr. Marcos Barros, ele que é cirurgião vascular e endovascular atuante em procedimento minimamente invasivo. Tudo bem, Dr. Marcos? Tudo bem, prazer. Muito obrigada por nos receber aqui hoje na sua clínica para falar sobre saúde vascular no nosso programa. Seja muito bem-vindo. É um prazer, espero aí poder resolver as dúvidas dos telespectadores. Doutor, então vamos começar esclarecendo para o nosso público o que são varizes. Varizes são a dilatação das veias. Normalmente nas pernas, é o local mais comum, essas veias vão dilatando e elas acabam ficando mais evidentes. Se isso acaba aumentando, o paciente começa a ter um pouco de dor, inchaço na perna, e pode até evoluir para mancha na perna, por exemplo. Muitas pessoas confundem, né, doutora, ainda hoje, varizes com vasinhos. Vamos dar um esclarecimento, o que é as varizes, o que é, né, o doutor acabou de falar das varizes, mas o que é também os vasinhos e como tratá-los? Os vasinhos, eles são veias menores que ficaram doentes. Então são aquelas veias bem pequenininhas que a gente não consegue enxergar, que quando elas começam a dilatar, aí a gente consegue ver. São aquelas veias mais vermelhinhas, mais roxinhas que a gente vê na perna. As varizes já são veias maiores que ficaram doentes. Um vasinho não vai virar uma varize grande. Isso é uma dúvida que as pacientes sempre têm. O vasinho, ele vai continuar sendo sempre um vasinho. Pode aumentar um pouquinho de tamanho, mas ele nunca vai virar uma varize grande. O tratamento, hoje em dia, a gente usa técnicas aí minimamente invasivas, principalmente o laser para o tratamento tanto de varizes menores quanto de vasinhos. A gente faz aqui no consultório mesmo, sem corte, sem repouso, o paciente volta para as atividades aí normalmente. Doutor, é muito comum a gente associar as varizes às pernas, né? E os vasinhos também. Mas eles acometem outras partes do nosso corpo, não é mesmo? Sim, com certeza. Os vasinhos, principalmente, eles podem acometer diversas partes do nosso corpo. É muito comum a gente ter, por exemplo, vasinhos aqui no rosto, na aba do nariz, são locais muito comuns. Tem pessoas que têm no dorso, na barriga também. As varizes, com certeza, ocorrem mais nos membros inferiores, mas também existem, por exemplo, as varizes pélvicas, que são varizes que acometem o abdômen, perto do útero, e acabam dando um pouco de dor, peso, cansaço na barriga. Além da parte estética, né, doutor? Então, é muito também a preocupação para o especialista em relação aos seus pacientes, da parte funcional mesmo, né? Dessas dores, em relação também a não tratadas, bem uma consequência dessas varizes? Sim, quando a gente não trata as varizes, né, quando a gente deixa, além da parte estética, que obviamente vai piorando bastante, elas vão dilatando, vão crescendo e elas começam a dar dor, normalmente dor local, uma queimação aí na perna, podem passar a um peso, cansaço, cãibra à noite também, muito comum ter cãibra, o inchaço na perna e nos casos obviamente mais graves, mais avançados, a gente começa a ter umas manchas escuras na perna, faz como se fosse uma fibrose no tecido subcutâneo, dá bastante dor. E, num eventual não tratamento, elas acabam até dando ferida na perna e úlcera na perna. Podem ser casos aí bem graves mesmo. Então, as consequências das varizes não tratadas são inúmeras, né, doutor? Sim, são inúmeras. Doutor, o doutor comentou sobre o tratamento minimamente invasivo para as varizes e para os vasinhos com laser. Esse laser é realizado dentro mesmo do seu consultório. Comente um pouco mais, porque eu fiquei super animada de passar essa informação aí para o público. Sim, esse laser é o laser que a gente chama de laser transdérmico, né? Para vocês terem uma ideia, é um procedimento, vamos falar assim, muito parecido com, por exemplo, depilação a laser, tá? Então a gente vem com um laser, com o Venviewer, que chama, que é um dispositivo de realidade aumentada que a gente usa para ver melhor os vasos e as varizes. E aí a gente vem queimando esses vasinhos aqui no consultório mesmo, né? A gente tem diversos dispositivos aí para minimizar, por exemplo, o desconforto do paciente, para minimizar a dor. A gente usa um ar gelado que a gente sopra no paciente para minimizar isso. Podemos usar até um gás que chama óxido nitroso, né, que a gente usa
Não é uma sedação, o paciente não vai dormir, mas é uma analgesia, o paciente relaxa, a gente consegue fazer procedimentos maiores e até em veinhas maiores também. Não precisa de repouso, o paciente vai embora para casa dirigindo, pode fazer atividade física no dia seguinte, pode trabalhar normalmente, não vai impactar a vida do paciente em nada. Que maravilha, é muito cuidado e muito conforto para o paciente, né, doutor? Sim, esse é o nosso objetivo, né? Dar uma experiência boa no tratamento do paciente, não atrapalhar as atividades diárias aí do paciente, né? E obviamente ter um resultado que é um resultado estético muito bom. Que bom, doutor. Muito bom saber disso e passar aí para o nosso público. Doutor, os casos de trombose vêm aumentando significativamente aí, né? Como que é que o doutor consegue hoje ver essa realidade no seu consultório? E o que podemos fazer para prevenir ou para ter algum cuidado para minimizar esse risco? Realmente, você tem razão. Os casos de trombose vêm aumentando, a gente percebe isso aqui no consultório. Existem algumas coisas que são bem importantes para a gente tratar, para a gente poder prevenir essa trombose. Então, por exemplo, o check-up vascular é uma coisa muito importante para a gente avaliar a circulação do paciente. Existem alguns casos, por exemplo, que a gente consegue fazer profilaxia para trombose, alguns eventos específicos. Por exemplo, o paciente vai fazer uma cirurgia grande, principalmente cirurgias ortopédicas, né? A gente acaba atuando para prevenir trombose. O paciente vai fazer uma viagem longa, por exemplo, de avião, também tem algumas coisas que a gente pode fazer, como utilizar meia elástica durante o voo, não ficar parado o tempo inteiro, se hidratar bem. E, obviamente, uma coisa muito importante é ter hábitos saudáveis, né? Então, uma boa alimentação, atividade física, tudo isso acaba ajudando bastante. Muito bom, doutor. Agora vamos falar um pouquinho também de uma dúvida muito recorrente que a gente recebe, é sobre a veia safena, né? Muitos falam, o médico me pediu para tirar essa veia, eu tenho medo, é preciso tirar mesmo. Como que a paciente pode realmente ter um esclarecimento desse assunto com confiança, doutor? O que ela tem que fazer? Sim, a veia safena é uma veia muito famosa, né? Vamos falar assim, porque as pessoas sempre relacionam a veia safena com o coração. Porque muitas vezes quando o paciente vai fazer uma revascularização cardíaca, a gente tira um pedaço da veia safena para fazer uma ponte no coração. Mas a veia safena, ela pode ser acometida por varizes e pode estar doente. Quando que a gente sabe que isso está acontecendo? Normalmente a gente acaba fazendo um ultrassom com o Doppler da paciente e o ultrassom acaba dando o diagnóstico de insuficiência de safena, que seria varizes na veia safena, tá? Quando que a gente precisa tratar isso ou não, né? Normalmente a gente indica o tratamento da veia safena quando ela está doente no ultrassom e quando a paciente tem algum sintoma, por exemplo, dor, peso, cansaço, inchaço na perna. Se essa veia safena está doente no ultrassom, mas não está muito dilatada e a paciente não tem sintomas, a gente pode aguardar, pode fazer um acompanhamento e vai vendo como a paciente fica. Quando a gente precisa tratar a veia safena, o que a gente faz mais modernamente, que é minimamente invasivo, a gente trata essa veia safena ou com laser ou com radiofrequência. Então a gente vem com ultrassom, funciona essa veia, passa uma fibra por dentro dessa veia e a gente vem queimando ela, sempre olhando junto com o ultrassom, vem queimando ela bem devagarinho por dentro da veia, tá? Isso dá muito menos hematoma, muito menos dor no pós-operatório, o paciente consegue tocar a vida aí normalmente depois. Antigamente, o que a gente fazia? Fazia um corte na virilha, um corte perto do tornozelo, passava o aparelho e arrancava mesmo, tirava a veia safena. Era até uma agressão ali para o paciente saber disso, né? É um pouco agressivo, acaba dando muito mais hematoma, muito mais dor no pós-operatório, tem um tempo de repouso aí muito maior, né? Hoje em dia, todos os guidelines, né, que chamam, ou seja, as recomendações da Sociedade Americana, da Sociedade Europeia, é para termoablação, que a gente chama, que é isso que a gente faz, queimar a veia safena. Cauterizar essa veia. Cauterizar, exato. É aqui mesmo no seu consultório ou com o laser também, com outro tipo de laser, claro, né? Mas é aqui dentro mesmo do seu consultório que consegue realizar esse procedimento ou o paciente precisa ir para o hospital? Isso a gente acaba individualizando para cada paciente. Então, tem pacientes que é possível a gente fazer isso aqui na clínica e tem pacientes que a gente julga que é melhor fazer em hospital. Então isso a gente acaba individualizando aí para cada paciente, ver o que é melhor para cada um. Às vezes tem mais veias associadas que a gente precisa tirar também. Então dá para ser feito tanto ambulatorialmente em consultório quanto em hospital.
Vale então um bom bate-papo com um especialista para saber da indicação. Sim, com certeza. Isso é muito importante, né? Acho que sempre que a gente consegue entender a queixa do paciente, individualizar o tratamento para o paciente, a gente acaba ganhando muito mais, tanto a gente quanto o paciente aí, em termos aí de resultado. Doutor, adorei a sua entrevista aqui no nosso programa, muito esclarecedora realmente. Parabéns pelo seu trabalho e até o nosso próximo encontro. Imagina, é um prazer, espero aí ter ajudado todo mundo. Com certeza ajudou. É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você. Conversei agora com o Dr. Marco Barros. Você também pode acompanhá-lo através das redes sociais.